Gente, bom dia. Estou aqui com mais um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo é sobre introdução à física, tá? Sistema de unidades, alguns conceitos fundamentais que nós temos que ter antes de começar nosso estudo da física, propriamente dito. Então nós temos aqui, conceitos fundamentais. Primeiro, ponto material. O que é um ponto material? Ponto material é aquele ponto cujas dimensões são desprezíveis em relação ao ambiente. Por exemplo, quando você viaja, que você vê aquela luzinha piscando, aquela luzinha lá no fundo mesmo, assim, bem distante, aquela luzinha em relação ao ambiente em que você se encontra, aquela luzinha é um ponto material, porque ela é desprezível em relação ao ambiente, tá? Você pode também observar aquela luzinha do avião quando está voando, aquela luzinha no céu é um ponto material, ok? Referencial é todo o corpo que você adota como referência. Se você quiser adotar um corpo como referência em relação a qualquer coisa, então aquilo ali é um referencial, tá certo? Exemplo, eu quero adotar minha porta da minha casa como referência. Então todo o estudo vai ser feito em relação à sua porta. Então ele é o referencial, a porta é o referencial, tá certo? Corpo extenso é aquele corpo cujas dimensões não são desprezíveis em relação ao ambiente. Quando você entra na sua casa, você se depara com a sua televisão de 52 polegadas. Essa televisão em relação à sua sala, ela não passa desapercebida, tá? Você percebe imediatamente. Então isso aí é um corpo extenso. Ela não é desprezível em relação ao ambiente, ok? Movimento. Quando é que um corpo está em movimento? Um corpo está em movimento quando a distância entre ele e o referencial adotado, ela aumenta ou diminui. Se essa distância aumentar ou diminuir, ele está em movimento, ok? Quando é que está em repouso? Quando essa distância entre ele, entre o corpo e o referencial, ela se mantém constante, ela não se altera. Então ele está em repouso. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, mas está passando um carro ali naquela pista aqui em frente ao meu condomínio. Então esse carro está se afastando de mim, que sou o referencial. Então ele está em movimento. Mas em relação ao planeta Terra, esse carro está parado. Por quê? Por mais que ele se movimente, em relação ao planeta, a distância entre ele e o planeta não vai se alterar. Tá certo? Trajetória é todo o caminho percorrido pelo móvel, certo? Você sabe disso. Deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Se você reparar direitinho aqui, nós temos aqui esse ponto e esse outro ponto. Essa distância aqui entre eles, essa menor distância, a gente chama de deslocamento, é o D. E todo esse caminho aqui, que foi percorrido por ele, é o ΔS. Então isso é o espaço percorrido, tá certo? Então há uma diferença grande. Deslocamento, menor distância entre dois pontos. Espaço percorrido é toda a distância percorrida pelo móvel. Gente, nós vamos trabalhar muito com notação científica. O que é a notação científica? É você colocar um número na fórmula de potência. A vezes 10 elevado a n. Essa é a forma. Esse n é um número inteiro. Esse a tem que ser um número entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas ele tem que ser menor do que 10. Tá? Exemplos. Aliás, antes dos exemplos, vamos falar aqui sobre a questão da vírgula. Se a vírgula caminhar para a direita, o expoente será negativo. Isso é regra. Se a vírgula caminhar para a esquerda, o expoente será positivo. Tem que gravar isso aí. Exemplo aqui, esse número 0,008. Ele, para transformar em notação científica, ele tem que ficar entre 1 e 10. Então eu tenho que mover essa vírgula de uma forma em que esse número fique entre 1 e 10. Então eu andei, 1, 2, 3 casas. Então o número vai ficar 8. Como foi 3 casas para a direita, o expoente é o quê? Negativo. Então fica menos 3. Já esse número aqui, 1680, eu tenho que transformar entre 1 e 10. A vírgula vai andar, 1, 2, 3 casas, só que para a esquerda. Então fica 1,68 vezes 10 elevado à terceira, porque para a esquerda o expoente é o quê? Positivo. Então isso é notação científica. E você coloca o número em notação científica para expressar grandes valores. Por exemplo, a quantidade de cabelos das pessoas de uma família. Uma quantidade enorme, então a gente expressa notação científica, tá? Qualquer valor muito grande, expressa notação científica. Sistema de unidades ou Sistema Internacional de Medidas, é o SI. No Sistema Internacional, as unidades elas são padrão. Por exemplo, a velocidade é o metro por segundo, o ΔS é dado em metros, entendeu? O ΔT é dado em segundos, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força em newton, peso em newton, massa em quilos. Então essas são algumas grandezas, tá? Então o Sistema Internacional de Medida, que também pode ser dito pelo MKS, que é metro, quilograma, segundos. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar para esse sistema. Professor, e se essa velocidade vier em quilômetros por hora? A gente converte. Aí quando chegar na parte de velocidade média, a gente explica como faz essa conversão, tá bom?
temos aqui algumas grandezazinhas relacionadas que é muito importante, tá, gente? Um dia, 24 horas, um mês, 30 dias. Em física, todo mês tem 30 dias. Não tem essa história de 28, de 31, não. É 30 dias. Um ano, 365 dias. A não ser que ele especifique que o ano é bissexto. Aí você usa 366. Uma hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Uma semana, 7 dias. Beleza? Temos aqui as conversões de unidades. Como assim essas conversões de unidades? É você transformar de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro, para decímetro, para centímetro ou para milímetro. Vai depender do que ele pede. Por exemplo, toda grandeza que vier de quilômetro para milímetro, você multiplica. Tudo que vier de milímetro para quilômetro, você divide. Você coloca o número em cima da unidade que ele está saindo, né, que ele está, e você vai contando o número de casas até a unidade que você quer. Por exemplo, 1 quilômetro. O 1 fica aqui em cima do quilômetro. Para eu transformar até metro, então como 1 fica aqui, então hectômetro, decâmetro, metro. Então são 3 zeros. Então eu multiplico isso aqui por quanto? Por 1000. Então 1 quilômetro tem 1000 metros. 10 milímetros. Eu quero transformar de milímetro para decâmetro. Então eu coloco os 10 aqui, ó. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas. Então você vai dividir por quanto? Por 10.000. E vamos encontrar o quê? 0,0010. Que nem precisava colocar esse zero aqui, mas não vai alterar em nada se a gente colocar. Então toda vez que você vier da direita para a esquerda, aliás, perdão, da esquerda para a direita, você multiplica. E da direita para a esquerda você divide, tá? Nós temos aqui um exemplo 3, né? Aqui nós temos o exemplo 3. Eu coloquei 4, mas é o exemplo 3. O exemplo 3 aqui a gente tem 80.100 centímetros. Eu quero transformar de centímetro para hectômetro. Centímetro está aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dividir esse cara aqui por 10.000, tá? A gente divide por 10.000. E dividindo ele por 10.000, ó, é como se a vírgula voltasse o quê? 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 8,01 hectômetro. Então, se liga que aqui é para dividir por 10.000. Deixa eu acrescentar aqui para vocês ficarem cientes. Ok? Então, nós temos aí, gente, um canalzinho aí no YouTube, que é Professor Everton Bolinha. Vocês se inscrevem lá. Tem um monte de aula lá, um bocado de aula que vai ajudar bastante vocês. Temos o Instagram Física _ sem _ demora, que tem vários resumos de física. E aqui é meu Instagram também, de Professor Bolinha Almeida 53. Então, gente, isso aqui é basicamente o resumo que eu quero de vocês sobre conceitos fundamentais, sobre unidades de medida, tá? Sobre notação científica e sobre as transformações, as conversões, certo? Vocês vão precisar disso aí bastante. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Bota aí no comentário, deixa o seu likezinho aí que vai ajudar bastante o canal do Professor Everton, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tira a dúvida de você. Se quiser algum assunto especial, manda pra gente que a gente faz a aula e o resumo para vocês bem legal, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.